Fala representante, fala gestor, mais um Mesa de Representação no ar. O podcast que trata a representação comercial como ela é, um dos melhores modelos de negócio que existe. E é para todo mundo. E a nossa missão aqui é tornar a representação comercial 10 vezes maior do que ela é hoje. E a gente está aqui para provar exatamente o que dá. Então, se você está chegando agora e não nos conhece, puxa a tua cadeira. Eu sou o Márcio e aqui comigo está o Chico. Fala pessoal, fala Márcio, sempre um prazer. E para puxar a tua cadeira para a nossa mesa aqui é fácil. É só mandar o teu comentário aqui embaixo. Manda a tua ideia, a tua pauta, a tua opinião, a situação que tu está passando, né? Ou, se preferir, manda para a gente no nosso Instagram, @rafidmap. Aproveita e já segue a gente lá, né? E aqui também. A gente está aqui, a gente traz todo dia o dia a dia da representação comercial, seja do lado profissional ou do lado do gestor comercial. E hoje a gente vai falar sobre carteira. Não sobre como vender mais, e sim sobre como enxergar o que a carteira que tu já tem está te dizendo. Que tem uma pergunta que a maioria dos representantes nunca fez para si mesmo. O quanto cada pasta da minha carteira realmente vale por hora de trabalho. Não no feeling, no número mesmo. E quando esse número aparece pela primeira vez, duas coisas acontecem. A primeira, o representante vê onde está o potencial que ele já tem em mãos e nunca enxergou. E a segunda, ele nunca mais toma a decisão da carteira do jeito antigo. Então eu já vou sair perguntando para o Chico aqui. Um representante, né, Chico, que dobrou o número de pasta nos últimos 2 anos. E o faturamento dele seguiu exatamente o mesmo. O que tu pode dizer para ele? O que aconteceu nesses 2 anos? Ele... Primeiro, né? Tudo bem, Márcio? Tudo certo. Segundo, o representante que aumentou, ele só ficou maior, né? Essa é a grande verdade, ele só ficou mais pesado. Isso acontece de forma muito comum, porque todo produto ele tem um ciclo de vida. O produto tem um momento de crescimento, um momento de estabilidade e um momento de declínio. Isso acontece com qualquer produto, qualquer serviço, acontece também com qualquer representada. Então, nesse caso que tu tá trazendo, Márcio, eu vejo diversos motivos. Porque eu vejo que tu falou, desculpa, 1 ano ou 2? 2. 2 anos é um período curto, tá? Para tu dobrar o número de pastas e não aumentar teu faturamento. Então, assim, se fosse um período maior, teria acontecido o quê? As representadas que já estavam na tua carteira começaram a performar pior e tu não fez nada. Acontece isso o tempo inteiro. Mas nesse caso que tu está trazendo, eu vejo só uma questão. O representante, ele olhou para o mercado, ele viu oportunidades boas aparecendo e ele foi trazendo para dentro. E ele só ficou maior, só ficou mais pesado. E a partir do momento que ele ficou maior e mais pesado, ele parou de ter a boa lucratividade que ele tinha em algumas pastas anteriores. Sim. Então agora ele está tendo mais trabalho, porque ele está com mais pastas, para gerar o mesmo volume de vendas. Por quê? Porque as pastas que entraram, elas não é que elas somaram na carteira, elas roubaram espaço na carteira. Desotimizou a carteira. Desotimizou a carteira. Ele fez, exatamente, mas exatamente o que ele fez. Ele pegou, ele criou um canibalismo ali dentro da própria carteira que não é saudável. Então, ele só jogou venda da pasta A para a pasta D e E. Exato. E isso é um grande problema que acontece o tempo inteiro. Por quê? Porque o representante, ele olha para o mercado, ele olha para as oportunidades aparecendo e como ele não tem os números, ele toma a decisão de trazer uma carteira para dentro baseada na representada. E não na pasta dele, que é o que ele deveria fazer. Ele deveria olhar... O grande ativo do representante é a pasta dele. Junto com a carteira de clientes, obviamente. Mas ele deveria estar olhando para a pasta dele e dizendo, nossa, essa aqui parece boa. Mas faz sentido dentro do meu portfólio, faz sentido dentro da minha rota de visitas, faz sentido dentro do meu custo hora, porque representada nova, tu tem que desenvolver mercado, tu tem que investir em visitas, enfim. E aí, aquela que já estava performando, inevitavelmente... tu acaba tendo menos horas para ela. E compensa essa troca. Então, assim, é o clássico exemplo do cara que ele não ficou melhor. Ele só ficou maior. Só que isso engana. Isso é bem traiçoeiro, porque engana por um bom tempo. Sim. Porque qualquer representante quer dizer, eu tinha 3 pastas, agora eu tô com 6. Porque tem que buscar isso de regra. É pior, Chico, porque às vezes até desmotiva ele, porque ele pensa...
poxa, eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava 2 anos atrás, mas eu não consigo sair desse faturamento que eu faturo. Tu tá pesado? Exatamente. Ele tá pesado? Só que ele não consegue olhar de fora e ver isso aí, né? E aí ele olha, é mercado, é representação, sei lá, o concorrente. O meu custo aumentou. Exato, enfim, né? E ele não olha porque ele devia estar olhando, Vamos já antecipar a ferramenta que vem aqui no final. Claro. Ele devia estar fazendo o planejamento da pasta, dizendo o que eu tenho hoje, quanto que me paga por hora trabalhada. Aí tá o grande negócio. Para eu trazer alguma coisa nova, o quanto isso tem que me pagar no curto, médio e longo prazo. Perfeito. Porque senão tu vai virar o quê? Acumulador de pasta. E aí tu entra num grande limitador, que é a coisa mais importante do representante que não cresce. Qual que é? Todo mundo só tem 24 horas no dia ou 10 horas de trabalho. Exato. Se trabalha muito. 10 horas, 8 horas, não importa. Tem esse limitador. Se tu não gere a tua carteira de forma inteligente, fazendo com que quem tá lá cada vez gere mais reais por hora, tu não tem como crescer. Mágico, né? Porque tu não consegue espichar o dia. Exatamente, esse é um número mágico, reais por hora. Se tu só tem 10 horas no teu dia, tu tem que fazer que cada hora dessas... Valha mais, cada vez mais. Exatamente. Mais. Tu tem que estar... Se tu vai pegar uma nova representada, te adiantando ali, tu tem que fazer uma análise e aí tu tem que olhar. Essa nova representada, em algum momento, ele tem que estar melhor do que eu tenho hoje. Senão, não pega. Sim. Mesmo que ela pareça boa, não pega. Porque tu vai estar trocando, tu vai estar canibalizando, tu vai estar... abrindo mão de uma hora que já te rende para desenvolver um que vai render parecido. Então, saber o número, saber a receita por hora trabalhada da tua pasta é a principal coisa para saber se tu vai ficar melhor ou tu só vai ficar maior. Se tu só vai ficar maior, não pega. E eu acho que a primeira questão para o representante é saiba os teus números, né? Na gestão da tua carteira, saiba os teus números. Né? E a segunda, para o representante, é mais fácil do que tu imagina. A gente vai mostrar aqui no final. Mas, Márcio, então vamos lá. Vou pegar esse teu representante. Tem 6 pastas. Número bacana, a gente sabe, tem que ter realmente um portfólio bem pensado. Representante com 6 pastas, trata todas elas mais ou menos igual. Uhum. Isso está certo, está errado, porque tem implicações éticas e tem implicações operacionais. Está certo, está errado, o que tu pensa sobre isso? Não, pode estar certo, né? Enfim, ele pode ter feito o cálculo dele, né? E tá tudo certo para ele. Eu prefiro fazer um cálculo de horas, que nem a gente comentou antes ali, né? De reais por hora. Porque assim, tem empresas que têm um processo melhor, tem um processo mais ágil, tem empresas que demoram mais para responder, que eu perco muita venda. Então, cada empresa é uma empresa e cada empresa me dá mais por hora que eu trabalho em cima dela. Então, as empresas, eu acabo privilegiando, e acredito que a maioria dos representantes que estão nos ouvindo aí acabem se privilegiando, das empresas que pagam melhor, obviamente. Né? Então, o cara não vai trabalhar tanto quanto ele pode, né? Ele vai privilegiar as que vão acabar rendendo mais para ele. Deixa eu te perguntar, nos teus 20 anos de representação, mais de 400 mil usuários de Rafid, 300 mil representantes lá que de alguma forma passaram por ti. Quantos casos tu viu que que o representante tem 6 pastas e as 6 rendem parecido a ponto de que tá ok dividir teu tempo igual entre elas? Zero, não tem como. O cara dá porcentagem, o cara dá 99,9 só para... Porque alguém vai chegar e dizer, mas não, quando é 6, com certeza não vale. Não com vale. certeza elas não são iguais. Não. E aí tem uma questão de potencial, enfim, mas elas não estão iguais e não são iguais. E se tá tudo igual, tá errado. Né? Sem dúvida nenhuma. Se tá tudo igual, tá errado. Porque assim, porque ele pode... 6 vezes errado. 6 vezes errado. Tu tá errando 6 vezes. Mas é aquela história. Porque assim, sempre tu vai ter uma carteira que é a tua carteira que puxa as outras, né? Que é a que te rende mais. Tu sempre vai ter aquela carteira que tu tá colocando no teu portfólio agora. Então é natural tu ter tempos diferentes de exposição de cada carteira. Então acho que isso aí não tem nem o que discutir, né? E se tá dividindo igual, tu não tá analisando. Resumindo, na minha opinião é isso. E daí, de novo, aí se tu chegar para ele e perguntar para ele, tá, mas qual dessas 6 empresas te rende mais? Ele não vai saber te responder. Nesse caso, obviamente, ele está pagando o tempo de algumas pastas com outras. Né? Exatamente. Então, mesmo que seja difícil alguém dividir certinho o tempo e dividir 6, se não faz essa análise e faz mais ou menos parecido,
tá faltando gestão de carteira aí e é importante começar a fazer essa gestão. E aproveitando das 6 pastas, né? Uhum. Tu acha que o representante que vê a sua carteira como 6 pastas e o representante que vê o seu portfólio como 6... que vê a sua carteira como um portfólio de 6 empresas, tu acha que é muita diferença entre um e outro? Essa pergunta ela já vai direto a uma coisa que eu manifesto muito, tanto nas reuniões do Rafid, quanto em diversas vezes que a gente participa de consultoria de planejamento de carteira para representante, que eu adoro a analogia de tratar o teu portfólio de representados como uma carteira de investimento. Como é que tu faz essa carteira de investimento? Vai ter as blue chips, as grandes consagradas, que é uma receita certa, segura, que é onde tu ancora a tua estabilidade e a tua receita. Vai ter as menores extremamente promissoras. As menores que tu olha e diz, isso aqui pode ficar muito grande e eu quero ter aqui no meu portfólio, porque quando ficar grande, ou se ficar grande, mas quando ficar grande, eu quero ser responsável por essa construção. E eu adoro, sinceramente, Márcio, o lugar volante na carteira, o lugar de alto risco, onde tu está sempre experimentando uma coisa nova. Às vezes pode ser um produto que tu acha que ali na frente vai ser tendência, vai virar. Às vezes é uma empresa que realmente ela é pequena, mas está tudo muito certo ali. O processo é certo, o fundador é certo, a gestão é correta, tem preço, tem canais de distribuição. Às vezes tem um endosso. Um marketing legal. Às vezes tem um endosso no marketing, um endosso bacana que tu olha, pô, tem o potencial, tem a lógica de se associar a uma grande imagem e aí tem o marketing legal. Então eu gosto... Quem olha para sua carteira de representados como um portfólio de investimento, para mim é o cara preparado. O cara que simplesmente olha como eu tenho, sei lá, 6 que eu represento, aí é o cara é o cara que não faz controle, é o cara que dobra o número de carteira de pastas e mantém o faturamento igual. Sim. Assim, E aí até é interessante pensar nesse teu paralelo com o portfólio de investimento, né, que tu adora. É aquele cara, não, eu tenho todo o meu investimento está em renda fixa, ou todo o meu investimento está em ações, ou todo o meu investimento está em Bitcoin. Que disseram que vai bombar, então é aqui que eu vou entrar. É todo o risco, né? E também a gestão de carteira, ela passa muito por aí, Sim. Né? De tu não trabalhar também, não botar todos os ovos... Diversificar teus investimentos. Perfeito, Chico. Não, isso que tu trouxe é muito importante. Quando a gente olha para planejamento de carteira, existe a gente sempre traça, né, Márcio, uma linha de risco que a partir do momento que tu passou aquilo lá, dispara uns alertas porque o risco é iminente. Qual que é essa situação? Mais de 60% do teu comissionamento vem de uma única representada. Perfeito. Quando isso acontece, saiba que tu tem um risco enorme. Por quê? Se tu perde aquela representada, tu perde 60% do teu faturamento. Tu consegue te manter no mercado com 40% do faturamento? É bastante difícil. Então, a gente sempre prega no Rafid-me a lógica de ter um colchão de segurança. Então, tu tem que ter uma diversificação das empresas que te pagam comissionamento mesmo. Perfeito. E para que, caso uma saia, e a gente sabe que acontece tem bastante, tu ainda está no negócio. Tu ainda tem o que oferecer para os teus clientes, tu ainda tem condições de buscar novas representadas, tu pode escolher com calma. Exato. Não, e o Chico está sendo muito honesto ali em falar 50%. Porque a gente vê muita gente... 60%. Porque a gente vê muita gente ali com 70%, 80% do faturamento com uma só empresa. E nunca parou para pensar e se ela sai, né? Porque às vezes troca a gestão, trocam os canais de venda, troca alguma coisa e o representante acaba perdendo, né? E aí o que acontece? Ele vai para o mercado, né, Chico? Sim. A gente vê muito, vai para o mercado já no desespero. No desespero. É o que a gente brinca muito, vai no supermercado de barriga vazia. É um trade-off. Desespero sobe, critério cai. Exato. Desespero sobe, critério cai, tu já sabe que tu corre um risco maior de fazer péssimas escolhas. E se representante, tu é o caso de um representante que representa um titã do mercado, que te dá lá muito dinheiro comissionamento, 100, 120, 130 mil por mês, 80, 70, e tu tem tudo colocado nessa única representada, tudo bem. É uma situação que vale o risco. Esse risco vale a pena. O que a gente está dizendo é em momentos que esse risco não vale a pena, que aí é importante ter esse colchão. Tem que ser uma decisão consciente. E tu vai saber isso olhando para a tua carteira. Eu vou tocar num ponto, então, Márcio, quando a gente fala de gestão de carteira, a gente disse, o representante chega lá e dobrou as pastas. O representante tem 6 carteiras,
trata como um portfólio, uma parte de grandes consagradas, uma parte... Mas eu vou tocar num ponto que é crucial para poder fazer essa gestão correta. Qual que é o ponto? Tu não pode só botar a empresa para dentro. Exato. Tu tem que tirar empresas. E claro, tirar uma empresa que não vende nada é uma decisão fácil. Mas eu quero trazer para a pauta a decisão difícil e que essa decisão, na minha opinião, é o que mais eleva o nível do representante que faz gestão real de carteira, que é assim, ó, que hora que tu decide largar uma representada que ainda gera venda, que ainda tá te botando dinheiro no bolso? Porque essa é a decisão difícil. Exato, essa aí é a decisão difícil, é uma pergunta que eu tinha para ti aqui. Que bom que eu usei ela antes, porque eu adoro ela. Exato. Então, assim, primeira coisa, se o representante não sabe os números dele, ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai cortar. Porque ele nem sabe que essa representada, vou abrir as aspas aqui, mas não vale a pena mais para ele, né? Sim. Porque simplesmente está entrando dinheiro, ele acha que vale a pena. Então, assim, o representante ele tem que olhar o que mais rende de real por hora dele, né? Então, esse é o número mágico para o representante comercial. E depois disso, né, daí ele começar a trabalhar as empresas que rendem mais para ele, botar mais esforço nessas e pegar aquelas que não dão tanto real por hora, né? E começar a cortar elas. E realmente tem que cortar. Para sobrar horário. De novo, ninguém tem horas infinitas, infelizmente. Ou felizmente. Então, tu tem que gastar tuas horas no que te rende mais. Então, corta sem dó aquelas empresas que só te dão trabalho e pouco retorno financeiro. Tem que cortar. E eu vou mais além, porque eu acho que tem nuances bastante complexas nessa questão, porque às vezes tu corta com dó. Às vezes tu corta doendo na alma. Mas se tu faz esse corte baseado em dados, tu entende que é necessário. E eu vou trazer o exemplo para não ficar também só na frase de efeito aqui. Né? Só então, no assim, corte. Quando a gente fala de planejamento de carteira, existe um dado que tu obtém olhando agora, final do episódio, clica no link da ferramenta de planejamento de carteira, preenche lá os dados, faz o acompanhamento e em uma semana tu tem um retrato. Isso já é um dado extremamente importante. Mas existe um outro dado que vem do histórico, que é o hábito de fazer isso a cada mês, a cada bimestre, dependendo aí da estabilidade do teu mix de produtos. E o dado que vem do histórico, ele vai começar a te apontar a diferença entre uma carteira, uma representada estável e uma representada estagnada. Parecem iguais, mas são diferentes. Parecem iguais, são completamente diferentes. O que é estável? É alguém que está crescendo, pode ser timidamente, porque, de novo, ela já é alguém ali, mas segue no crescimento, que o valor hora continua bom, que ela continua tendo um valor hora destaque ali dentro da tua carteira. Talvez está crescendo menos, mas continua crescendo. Isso é um estável. O estagnada é aquela que atingiu um teto de vendas, tu às vezes coloca mais hora e esse teto não aumenta, ou mais perigoso ainda, Márcio, que tá batendo meta, tá te botando o dinheiro, algumas vezes até a principal da tua carteira, só que esse dinheiro começou a diminuir. E esse cálculo tem que começar a ser feito. E aí tu olha para ela e diz, olha, essa pasta começou a mostrar sinais de declínio. Ou mais perigoso ainda, a receita por hora dessa pasta já está bem inferior à receita por hora das outras que estão entrando aqui. E eu acho que isso é muito importante, né, Chico? Porque o representante, muitas vezes, ele não tem esse número, então ele acaba agindo só quando a comissão começa a doer. Então, assim, ela já vem num declínio constante há 2, 3, 6, 12 meses. Só que o representante ele não tem esse histórico. Então vai baixando a comissão dele um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele vai gastando mais tempo para conseguir manter as vendas daquela empresa estável, né? Então, lá no final dos 12 meses, quando estoura, já é tarde demais. Ele já não tem como trazer de volta. Né? A venda, ela é sempre um retrato passado. Quanto eu vendi ou quanto eu ganhei de comissão. Isso está sempre tratando do tempo que passou. Então, tu está sempre reagindo. Dados históricos, tu busca dados para fazer projeção, para entender como que tu vai agir na coisa que ainda não aconteceu. Então, se tu só basear toda a tua carteira ou análise do teu trabalho pelo quanto que tu vendeu nos últimos 30, 60 ou 90 dias, tu tá falando de passado. Sim. Tu tá reagindo.
Tu está tratando de uma coisa que já aconteceu. O bom gestor de representante ou o bom representante, ele tem que estar preparado para planejar. E tu só planeja com informação. E a informação vem dessa análise constante, não uma análise pontual, embora a análise pontual já seja extremamente valiosa. Exato. Mas o histórico traz indícios ou informações muito mais poderosas. Né? E tu pega hoje, né, Chico, o representante que está nos ouvindo, é representante com 10 anos de estrada, né? Ele pega e vai lá e calcula o real por hora dele pela primeira vez, depois de 10 anos. O que ele começa a ver? O representante tem 10 anos de estrada e Nunca ele calculou. faz isso. Bom, a gente vê isso toda hora, né? É o que tu mais vê. Então, assim, a primeira coisa que ele faz é um choque. Porque, e é muito normal, a líder de vendas, de regra, não é a melhor receita por hora. E não tem problema. Né? Entre tu tem lá 20 mil reais de comissionamento e versus uma outra que te dá 3 mil reais de comissionamento, trabalhando pouco, claro que ali a pequena, ela deve ter um valor melhor hora. Só que a diferença no volume geral é Ninguém mastodôntica. tá dizendo abandona. Ninguém tá dizendo agora vai lá e leva de 3 mil para 60 mil reais porque ela tem, porque não é assim. Quanto maior fica teu volume, tende a diminuir a tua receita por hora, Claro. porque tu passa a ter mais contatos com os clientes, tu cuida daquela carteira de uma maneira com mais olhinho, tu dá mais atenção, tu tem um relacionamento muito mais próximo com a gestão e às vezes está fazendo outras coisas que não é simplesmente estar ali na venda, no operacional, batendo pedido, assim. Daqui a pouco essa empresa grande abre a porta para outra empresa, né? Ah, sem dúvida nenhuma, ela traz, né? Mas assim, a partir do momento que pela primeira vez que a gente... Isso tu pode ficar olhando no olho que tu vê acontecer. A primeira vez que tu olha, primeiro é uma surpresa, porque é normal tu pensar que a que mais vale a pena por hora é a que mais vende, mas tudo bem, isso faz parte e tal, ok. E a segunda é no dia seguinte e conversar com aquelas que não estão rendendo bem. Sim. É ver, tipo, cara, é muito comum, quando a gente fala de que tem mais carteiras, eu tenho pasta aqui que eu tô pagando para trabalhar. Eu tô tirando dinheiro de algumas para bancar a minha rota, minha gasolina, minhas visitas, o tempo que eu faço pedido. Então a primeira coisa é uma higienização de carteira, olhar as que estão boas, enfim, né, entender? Olhar as que não estão boas, mas dá para consertar e olhar as que não valem a pena. Essa higienização é básica. Segundo ponto, a partir do momento que tu sabe quanto por hora rende cada representada, pega o telefone das que não estão bem, conversa com o teu gestor e diz, olha, eu estou trabalhando aqui, a gente atingiu determinadas metas ou vendas recorrentes nos últimos 3 meses, só que tem uma situação. O meu tempo, o meu faturamento hora é X, é 200, 250, 300, 400 reais. A tua pasta está me dando 180. Sim. Eu preciso ajeitar isso. Como é que a gente vai ajeitar isso? Às vezes com, enfim... melhorando fazer o processo, comissionamento, às vezes ajustando um processo, às vezes dando um sistema. Bom, eu tô perdendo muita venda porque eu não tenho um CRM. Eu não tenho um CRM para utilizar, então eu tenho que ficar correndo atrás de follow-up porque não tem follow-up automático. Ou, enfim, eu tenho que prospectar tudo no braço porque não tem... Então, enfim, dá a possibilidade para o representante, além de olhar e sim tirar o que tem que ser tirado. De novo, pasta... E, de novo, quando ele faz esse cálculo, ele começa a olhar e dizer, cara, eu vou cortar isso aqui porque faz sentido, né? Pasta portfólio de representada, para usar o termo que tu trouxe na pergunta anterior, portfólio de representada é que nem árvore, tu tem que podar. Tu tem que podar para o galho crescer mais forte. Então, assim, ó, tá tudo ok tu ter pastas que não performam, porque, tu trouxe ela para dentro, tu testou, elas não validaram, sai e traz outra. Eu defendo que sempre tem que ter pasta girando ali, sempre tem pelo menos uma representada em volante, em experimentação dentro da carteira. Então isso para mim é um dos critérios. Se ela se provar, entra se ela se provar, vai, ou às vezes até ela se prova, mas não se prova tanto, enfim, etc. Mas tirar representada que está ali no momento que não está entregando, porque o que tu tem que fazer é simples. Eu vi o comissionamento dos últimos 3 meses. Eu vejo que ele consome 14 horas semanais entre visita, fazer pedido, tirar dúvida e fazer o pós-venda para o cliente. Não é obrigação. Todo representante faz pós-venda. Isso está incluído. Porque é cuidar de carteira. Sim. E todo representante vai fazer pós-venda, né? A maior parte. Divide. Se não está no valor hora que
multiplicado pelas horas dos meses te interessa, aquela representada já não serve mais. Claro, exatamente. Então, assim, o cálculo é básico. Quando faz isso, começa a entender quais que eu tiro, quais que eu invisto em melhoria, quais que estão legal aqui e eu vou... Ou vou exponencializar, vou realocar tempo para elas, porque ela me vende bem. Eu tenho um produto... Isso acontece muito. Muito, a gente vê muitas vezes no Rafid isso aí. Que nem a gente falou, não bota tudo numa representada. Exato. Né? Acima de 60 numa representada. Mas daqui a pouco tu tem um Titã que tem volume, que tem rentabilidade, que tem processo. E tu não gasta tanto tempo porque tu tá gastando em outra que... Exato, tira as outras, investe nessa, traz preposto, porque se tu tem um produto que vende muito bem, traz preposto, cresce. Então, decisões estratégicas vão estar completamente ligadas ao planejamento da tua carteira. Isso é fundamental para que tu possa crescer. E o planejamento da tua carteira vai estar intimamente ligado ao real por hora que tu gasta em cada uma das tuas representadas. Exatamente. E eu vou trazer aqui, Márcio, uma coisa, eu sei que a gente já abordou, tu trouxe numa pergunta, eu já comentei, mas para mim isso aqui tem que estar... E eu falei, eu amo a lógica de investimento, a lógica de olhar para um portfólio de representadas como uma carteira de investimento, eu amo absolutamente isso. Então eu quero trazer aqui... Porque assim, os grandes representantes do mercado, aqueles que estão em crescimento constante e que não é porque tinha tempo ocioso e agora estão trazendo coisa nova, é porque eles já estavam há tempo de mercado, já estavam performando no máximo, mas eles continuam crescendo. Os que construíram esse portfólio de verdade, os que fazem essa gestão de carteira, como que eles montam a carteira? Me explica como é que seria a tua lógica, como é que tu costuma recomendar para um representante que tem esse interesse de dizer, Márcio, me ajuda aqui. O que eu preciso fazer com a minha carteira para que ela fique cada vez mais forte, que eu ganhe cada vez mais, que minha hora trabalhada pague cada vez mais? Eu acho que o representante comercial ali, ele tem que fazer essa gestão da carteira dele de forma inteligente, né? Então começa a buscar empresas, né? Enfim, a gente está falando de um representante iniciando, só para criar um cenário aqui para quem está nos ouvindo? Seria bom se fosse, mas não é. Porque tem inúmeros representantes experientes que vão entrar naquele ponto que tu trouxe, que estão trabalhando cada vez mais, que se sentem, pô, só trabalho, e o meu rendimento não cresce. Que bom se fosse só representante iniciante. E a gente poderia começar já da maneira correta. Mas não, eu estou falando para qualquer um, Márcio, com 0, 5, 10, 20 anos de estrada, 20 anos gastando sola e batendo em porta, e que sente que não consegue crescer. Não saiu do lugar. E ele olha, ele pensa, será que é mercado? Será que é a tecnologia que eu não entrei? Quando, na minha opinião, o planejamento da carteira é o principal motivo. Qual é a melhor estratégia de montagem de carteira que tu conhece? Eu acho que para o representante que está nos ouvindo, então, primeira coisa, sentar, a gente até vai deixar a ferramenta aqui, o Chico já falou algumas vezes. Já me antecipei. Já se antecipou e já cortou nossos baratos, nossa surpresa final. Mas o representante comercial que está nos ouvindo vai usar essa ferramenta e vai ver quanto é o custo por hora de cada empresa dele, né? Então, a partir daí que tu vai começar a fazer a gestão da tua carteira. Porque só quem tem dados faz gestão, né? Quem não tem dados, aí só está tentando adivinhar o que está acontecendo. Então, olhou na tua carteira e viu que tem algumas empresas que não estão rendendo tanto quanto outras, né? Então, o meu real por hora hoje médio é R$200 por hora. Só que tem uma que rende 400 e outra que rende 150. Então, aí o representante ele pode, primeira coisa, né, começar a dedicar um pouco mais de tempo para essa carteira que rende mais. Eu acho que é uma decisão que sempre é legal, porque o representante comercial muitas vezes tem tempo ainda, pode explorar mais aquela carteira e pode crescer ela mais, ela não chegou no teto dela ainda, né? Então avaliar isso e começar a procurar novas empresas que tenham possibilidade de crescimento, né, e possibilidade de trazer R$1 por hora para ele que seja maior do que essas que ele tem hoje. E além do que, né, excluir essas empresas que não estão rendendo. Perfeito. Como eu falei, né, eu amo a analogia com um portfólio de investimento e eu gosto, às vezes, inclusive, quando eu sento com um representante, eu levo para um desses sites de assessoria de investimento, qualquer um desses, que tem aquele quiz para definir o perfil. Uhum. Aí tu diz, como é que tu se vê daqui a 20 anos, qual é o teu planejamento com não sei quanto tu pode fazer, qual é a tua propensão a risco, falando de investimento. E aí o sisteminha vai lá
e gera, você é perfil agressivo, você é perfil moderado, você é perfil conservador, e sempre vem uma composição pronta. Olha, tu é agressivo, então a gente vai botar X% em fundos de investimento, X%, Y% em renda fixa, e aí conforme o teu perfil vai mudando isso. Para mim, eu uso quase um esquema, tá? Que é assim, 60% do teu faturamento tem que vir das consolidadas. Então, idealmente que seja mais que uma, né? Como a gente comentou anteriormente. 60% de mais de uma representada. Mas 60% do comissionamento, ele tem que vir dessas consolidadas que tu olha, tu faz a gestão que tu falou e tu diz, olha, o valor por hora trabalhada aqui tá bacana. Então, segue nessas aí. O restante, aqueles 40%, em torno de 25% a 30% tem que estar nas pequenas e médias, e eu não estou falando do nome da indústria, tá? Estou falando em relação à tua carteira. As pequenas e médias com potencial de se juntarem às grandes. É aquela que tu viu, isso aqui tem produto, isso aqui tem mercado, o processo tá bacana, isso aqui eu tô mês a mês vendendo cada vez mais, se continuar assim, daqui a X meses ela tá topo da minha carteira, enfim, tem que ser dessas. O ideal é que tenha mais que uma, mas pode ser só uma, mas o ideal é que tenha mais que uma. E aí, 10 a 15% tem que vir de empresas que tu não tem certeza se elas têm que estar ali ainda. Onde que tu foi? Tu olhou, viu uma oportunidade de mercado ou estrategicamente pensou, pô, isso aqui traz um produto que eu quero agregar ao meu portfólio. É diferente. Porque eu tô vendo que... A gente teve um caso aqui dentro do Rafidme clássico, que era um colega nosso que o sogro dele era representante de alimentos e ele era um representante bem conceituado aqui no Rio Grande do Sul, mas vendia alimentos, né? Comida, carne, pescados, enfim. E ele olhou e disse... Há um tempo atrás, claro, a gente não é de hoje, disse, esses energéticos o pessoal tá consumindo cada vez mais. E ele disse, eu quero um desses energéticos. E foi, não foi nenhuma marca famosa, mas era uma marca da Serra, né? Como sabe, eu sou da Serra, então eu costumo trazer muito caso de empresas da Serra, tá? Então vai ser citado diversas empresas da Serra ou situações de empresas da Serra Gaúcha ao longo dos episódios. Então, ele disse, me bota esse energético, porque ele já vendia em loja de conveniência, já vendia em loja de açougue de carnes, boutique de carnes, e ele me traz esse energético. Cara, o energético começou a vender. Ele disse, isso aqui tá valendo a pena. Exato. Porque eu tô vendendo pouco, mas é cada vez mais. Chegou no ponto crescendo. que ele tava vendendo um monte. Então, essa aposta, ela tem que estar rolando. Seja uma decisão estratégica de um produto novo, seja porque tu conversou com o gestor e tu viu que esse gestor tem sangue no olho, ele tá muito afim, seja porque o marketing, seja às vezes porque tu é usuário do produto e tu diz, isso aqui é muito bom, eu sei que isso aqui é bom. Tu é o público-alvo. Tu é o público-alvo e tu entende que tem uma ressonância com aquilo. Então, para mim, a composição, eu gosto de passar, é quase um esquema, eu gosto de passar uma composição para se guiar. Olha, 60% das grandes consolidadas, 25 a 30 das com potencial que já estão validadas, só que elas têm que crescer ali dentro, mas tu vê que está acontecendo, e 10 é para trazer coisa nova. 10 tem que estar oxigenando. Se tu não está testando nada, Tá estagnado. tu tá na iminência de se arrepender. Exato. Representante comercial que não está testando pasta, não está testando novo produto, ele está na iminência de começar a correr atrás. E aí, de novo, entra na... Quem corre atrás. Corre atrás, Baixo escolhe critério. menos E uma coisa que é importante da gente falar da gestão de carteira, que nem tu falou, monta a tua carteira assim, né? 60, 25, 30 e 15, né? Uhum. E revisita isso, não é? Beleza, montei aqui, agora tá tudo certo e vou esquecer por 5 anos. Não, revisita. Revisita de 60 em 60 dias, de 30, como tu achar melhor. Mas revisita isso para ver se as coisas continuam rendendo. Bem claro, eu só complementei teu raciocínio. Tu já tinha feito um raciocínio completo e extremamente importante sobre a necessidade de acompanhar a receita ARA da tua carteira constantemente. O que eu trouxe era só um formato para isso, mas o processo e a lógica, no meu entendimento, o teu posicionamento foi absolutamente perfeito. Beleza. E assim, Chico, eu vou te fazer essa pergunta assim, só de olhar para uma trajetória, tá, de um representante comercial. Vamos pegar um representante aí que dobrou de faturamento em 3 anos, né? Tá. Só de olhar para a trajetória dele. Tu tem como saber se ele cresceu com gestão ou se ele cresceu na sorte? Simplesmente pela trajetória. Tá, eu vou... eu vou considerar que ele não passou de R$1.000 para R$3.000, né? Tá, não. Isso, passou de 30 para 90. Se eu tenho que considerar se... Pode repetir a pergunta aí, meu querido amigo, por favor? Se ele cresceu com gestão ou se ele cresceu com sorte.
Ele triplicou o faturamento dele. Assim, só analisando não tem como, tá? Porque tem diversas variáveis incluídas aí nessa história. Por exemplo, eu vou de novo trazer um caso da Serra. Tem inúmeras empresas da Serra, que tem muita indústria lá, que elas crescem muito rápido. Então, de repente, tu estava no lugar certo, na hora certa. Claro, tu fez a tua parte, tu contribuiu para aquele crescimento, mas a empresa simplesmente explodiu e tu navegou essa surfada. Mérito teu que está lá, mérito teu que entregou com vendas, resultado, senão tu não estaria mais, mas está lá. Mas isso são situações atípicas. De regra, esse crescimento exponencial ele vem de uma seleção melhor na tua carteira de produtos. E assim, existe feeling, e existe feeling bom. Uhum. Não estou dizendo que é bom basear tudo em feeling. Mas tem feeling que funciona, tem feeling que é bom. Então, mesmo sem cálculo, às vezes o representante sabe que isso aqui já não está mais valendo a pena, ou isso aqui valia a pena demais, eu estou correndo atrás de uma outra coisa, eu vou atrás. Ou surgiu uma oportunidade que eu sei que é melhor, porque eu conheço o meu mercado. Feeling baseou muito os representantes. Se tu pegar representantes mais antigos, eles só viviam de feeling, basicamente. Né? Sim, a época de ouro da representação, 80, 90. Meu pai, que era representante comercial, ele passou a carreira dele inteira gerindo a carteira dele por feeling. E um representante de extremo sucesso. Extremo sucesso. Mauro. E então, assim, só que hoje em dia a gente tem muitos dados que vão te ajudar a antecipar, dados e ferramentas que vão te ajudar a antecipar esses problemas que tu muitas vezes não conseguia ver só no feeling. Né? E esse representante, suponhamos, que eu acho que de 30 para 90 é bastante, a não ser que seja uma conjunção de fatores e muita sorte, é muito difícil isso acontecer no feeling, tá? Uhum. Mas se aconteceu, entenda que aconteceu apesar de ter sido baseado em feeling. Exato. E não por causa do feeling. Exatamente. É muito difícil qualquer profissional, qualquer empresa crescer 3 vezes apostando tudo em intuição. Normalmente, seja uma empresa, seja um gestor, seja um representante que cresce 3 vezes o seu negócio em 2 anos, isso é baseado em dado, baseado em ferramenta, baseado em decisão, baseado em planejamento. É isso que eu ia falar. Se ele cresceu assim com feeling, imagina se ele tivesse usado dados. É um monstro. Ele ia ter crescido 5, 6 vezes. E a gente vai fazer a nossa pequena parte para que as pessoas possam crescer, para que os representantes aqui possam crescer 3, 4, 5, 6 vezes baseado em dados. Como que se cresce em dados? Marcos, o que a gente vai entregar para o ouvinte do Mesa de Representação que nos acompanhou aqui até agora e também para todos os outros que vão acessar os cortes depois? Então, para esse representante comercial que ficou nos ouvindo até agora, né, a gente vai deixar uma ferramenta para ele, porque aqui no Mesa de Representação a gente sempre vai deixar uma ferramenta gratuita e bem prática para o representante comercial e para o gestor comercial para ajudar a crescer a representação. Então, essa ferramenta é a gestão de portfólio, né? Gestão de carteira de produtos. Exatamente. Então, é um planejador de carteira, onde tu vai conseguir acompanhar um raio-x do teu negócio. Chega lá, coloca tuas representadas, faz uma análise de quanto tempo tu dedica para cada uma. Não precisa ser na precisão do segundo. Olha ao longo de uma semana, mais ou menos, quanto de hora tu coloca em cada uma dessas representadas, que tu vai ter um retrato e tu vai começar a entender. Olha para o teu histórico recente de comissionamento de cada representada, divide nessa proporção que tu fez em uma semana, tu vai começar a entender quanto cada representada te rende por hora trabalhada. Vai começar a ter uma ideia muito precisa. A partir disso, possivelmente tu vai te espantar com alguns números que vêm a partir daí. A partir disso, tu vai poder começar a tomar decisões. Essa eu pego, eu trago uma nova, eu saio, eu invisto mais, eu realoco o tempo. E, como eu falei, fazendo isso ao longo do tempo, tu começa a poder te antecipar as tendências e começa a pensar a tua carteira para que ela consiga efetivamente trazer crescimento, atrás de crescimento, atrás de crescimento. Como sabem, Márcio, toda a ferramenta é gratuita, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo, vai ser levado lá para o Rafid de Ferramentas, Exato. Onde vai poder utilizar a ferramenta, brincar, jogar, refazer teus cálculos. Só fazer isso, pessoal. Representante que está olhando para o seu negócio, está pensando, eu estou estagnado, eu estou trabalhando cada vez mais e meu faturamento não está aumentando. Quem está nos escutando e ainda não é representante, quer começar a ser representante, quer começar do jeito certo,
Quem conhece um representante que está estagnado, manda esse episódio para ele. Essa ferramenta talvez seja a mais importante na gestão no planejamento da carreira do representante comercial. Clica lá, não vai te arrepender, ela realmente vai te ajudar bastante. Márcio, tem mais alguma coisa para trazer para o episódio? Só queria deixar um abraço mesmo para todos os representantes, todos os gestores que nos ouviram. Fica um forte abraço aí, galera. Abraço e até o próximo episódio do Mesa de Representação.